Estamos chegando aqui para mais um Nath Andreoli Convida. Eu estou aqui hoje com a Fernanda e esse é um projeto que eu estou iniciando agora, onde eu estou convidando empreendedoras para contar um pouquinho, né, dessa história que a gente sabe, né, que ser eu empreendedora não é fácil, para contar um pouquinho, né, então um pouco da tua história, como que você tem usado, né, o que que você tem feito com a questão do autoconhecimento em todo esse processo. E também a minha ideia aqui é divulgar um pouquinho dos trabalhos que a gente tem, porque tem muitas pessoas também que estão trabalhando com autoconhecimento com outras ferramentas, e para divulgar também, né, um pouco desse trabalho que tem nessas terapias, né, muitas terapias que a gente tem, né, então a Fernanda, já vou adiantar que ela também é terapeuta Mahalila, assim como eu, mas faz outras coisas e a gente vai conhecer um pouquinho mais dela hoje. Então, primeiro agradeço, né, por você ter aceito o convite. E, e eu queria que você começasse se apresentando, né? Dizendo como que você gosta de ser apresentada. Oi, eu queria primeiro agradecer também esse convite maravilhoso, é uma honra estar aqui com você, te admiro muito e foi uma honra realmente receber esse convite para estar aqui nesse projeto novo e tão incrível que você está fazendo. Então, eu sou Fernanda Zeredo, eu sou filha do Paulo Roberto e da Eline, sou mãe do Miguel e da Laura, esposa do Diego, mas os meus serviços eles estão em torno da terapia transpessoal. Uhum, Então, eu sou terapeuta transpessoal. A minha especialidade é o enneagrama, né? Que é a parte de personalidades, instintos, subtipos. Mas eu também atendo com Mahalila, que eu agrego o enneagrama ao Mahalila. E uhum, eu faço um trabalho que eu falo que esse é um dos meus xodós também, que se chama contografia. E uhum, eu conto histórias através de fotografias. É um trabalho assim que é mais raro de eu fazer, que exige um pouco mais da minha presença, mas que ele está ali entre os meus serviços, né? Ele pertence também. Então, eu tenho esses serviços. E dou cursos de enneagrama para empresa, dou curso individual também. uhum. Faço atendimento individual com enneagrama. Uhum. E me conta uma coisa, você, como que foi essa tua jornada, né, das terapias, né, da terapia transpessoal? Isso já foi logo de cara, você já começou com as terapias, ou você teve algum processo de transição? Também, se você quiser falar um pouquinho da tua maternidade, como que foi isso, né, que às vezes, não sei, né, eu sei que eu te conheço, né, sei que você já tem uma filha que já tá, né, já tá indo mais para ser adulta, Adolescência, né, já é. tá indo. Então, eu queria ouvir um pouquinho disso, se já faz muito tempo que você está com as terapias, ou como que foi esse processo, se teve algum processo de transição. Tá ótimo. A minha história, na verdade, ela é mesclada justamente nisso aí. A minha transição foi feita pela maternidade, né? Então, Uhum. assim, eu sou formada em arquivologia, não tem Nossa. nada a ver com o que eu Uhum. faço, eu sou arquivista de formação. E eu trabalhava nessa área, eu trabalhava numa multidimensional, na verdade, já tinha sido realocada para a área contábil, porque eu fazia os arquivos contábeis, e depois Uhum. comecei a fazer áreas da contabilidade e precisei entrar na faculdade de contabilidade, só que de ciências contábeis, no Uhum. caso. Então, eu terminei arquivologia, entrei em ciências contábeis e casei nessa época. Só que quando eu casei, logo engravidei, e aí meu marido, ele era jogador de futebol. Meu marido, Uhum. nessa época, jogava no Flamengo, quando a gente casou. E logo depois, acho que com 2 anos de casado, que a Laura tinha um aninho e meio, ele foi transferido, né? Foi demitido do Flamengo e foi contratado pelo Ceará. Então eu tive que optar. Na verdade, assim, eu pedi demissão, né, do emprego. Já estava difícil trabalhar com uma bebê pequena. Eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro, acho que eu não falei, eu moro em Niterói. E eu trabalhava na Barra da Tijuca, que é uma viagem. Para quem não conhece, aqui de Niterói para o Rio é bem longe, assim, né? Para Barra especificamente, como se fosse outro polo do Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, já era muito cansativo. Eu chegava em casa às 9 horas, eu amamentava. Cheguei a alugar um apartamento perto do trabalho para amamentar ela até os 6 meses, mas eu queria fazer uma amamentação livre demanda até ela desmamar, né? Uhum. E aí eu fui, na verdade, pedi demissão, e nessa época o Diego já estava em transição para o Ceará. E Uhum. fomos para o Ceará, com a Uhum. cara e com a coragem. E aí, a Laura chegou lá, ela tinha mais ou menos 2 aninhos, ela ia fazer 2 anos quando a gente chegou no Ceará,
E assim, eu não sabia nada, assim, não é que eu não sabia. Na verdade, a minha vida era toda em empresa, né? Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade muito diferente da minha. Primeiro, porque a maioria dos jogadores tinha uma religião diferente da minha. Uhum. A maioria dos jogadores de futebol eram evangélicos e eu sou católica de formação. Na Uhum. época, eu era bem assim, católica, presente, né? Hoje eu falo que eu sou espiritualista, universalista, eu gosto de muitas coisas. E eu engravidei do Miguel lá no Ceará. E Uhum. eu fiquei muito sozinha, porque assim, a nossa família aqui do Rio é muito unida, é muita gente. A Laura assim, cresceu cheia de primeira neta, primeira madrinha, primeira sobrinha, tudo dela foi o primeiro. E aí ela saiu, a gente se viu sozinha, eu e ela, porque o Diego viajava muito no Ceará, como é muito longe, é um estado longe, ele às Uhum. vezes ficava semanas viajando, né? Ficava a semana inteira para jogar 2 rodadas aqui no Sudeste ou no Sul, enfim, a gente ficava muito sozinha. E aí eu comecei a me sentir mal, assim, grávida, não estava com um sentimento muito bom, e eu comecei a ter uma certa. Hoje eu vejo que talvez fosse um pouco de rejeição. A gente fala muito de depressão pós-parto. A Uhum. minha foi tipo uma depressão no parto. No parto, Uhum. não, na gravidez, Uhum. sabe? Na gravidez. Então, assim, eu queria muito um filho menino. Né? E era um Uhum. menino, o Miguel, mas eu não conseguia. A Laura botava a mão na minha barriga e me dava uma aflição. E aí, como ela era muito, só tinha eu e ela, imagina, ela era minha companheirinha. Imagina do nada eu começar a não querer que ela encostasse em mim. Para ela, Uhum. isso foi muito doloroso. Então, a gente já estava 1 ano e meio lá no Ceará, e isso, assim, sem quase amigos, né? Porque os jogadores não chamavam a gente para festa, para nada. Tinha muito conflito de religião, eu não sei por quê. Assim, eles, enfim, eu falo que eu sofri bullying religioso, nem sei se existe esse termo, mas a gente não era chamado nem para festa infantil. Então, assim, eu tive que fazer minhas amizades. A sorte, eu tinha uma tia que morava lá, então eu tinha os escapes. Mas a minha tia tinha o trabalho dela, enfim, assim, né? Não era igual aqui. Eu Uhum. senti muito. E aí eu fui buscar uma. Eu achava que o neném tinha algum problema espiritual com a Laura. Eu fui buscar Uhum. alguma terapia que falasse de reencarnação. E Uhum. aí eu não era reencarnação, mas eu descobri uma terapia chamada multidimensional que Uhum. fala, né, de outras dimensões. E aí eu fui lá conhecer, na verdade foi uma coincidência, uma francesa e um português estavam vindo ao Brasil e iam dar um curso de terapia multidimensional lá em Fortaleza. Eu não tinha nenhum contato com a espiritualidade, assim, desse nível. E eu fui lá grávida, né, fazer esse curso. Primeiro eu fiz o atendimento, ela falou que o neném não tinha nada com a Laura, era uma coisa, né, talvez psicológica. Eu falei, vou fazer o curso. E fiz. E achei tudo muito lindo, né? Falava da fraternidade branca. Então, assim, eu lembro que eu me conectei muito com Saint-Germain, né? A chama violeta, enfim. Foi tudo muito lindo, mas ficou aquilo lá, mas eu nunca pensei em usar como terapeuta mesmo. Naquela Profissionalmente. época, Uhum. há 12 anos atrás, nem se falava muito, né, dessas terapias multidimensionais. Mas foi bom, né? Fiquei com essa terapia. Até hoje, de vez em quando, eu coloco lá que eu sou terapeuta multidimensional. E aí viemos para o Rio, depois Diego foi para o Havaí, aí em Florianópolis. Uhum. E aí o Miguel tinha 5 meses quando a gente chegou aí, né, em Florianópolis, só que a Laura começou a apresentar problemas de comportamento. Então, assim, acho que talvez já desde aquela rejeição, né, da barriga, quando Uhum. ele nasceu, eu fiquei totalmente em função de um bebê, né? Eu Sim. queria amamentar ele também, tudo. E ela ficou muito sozinha. E quando eu vim ter o Miguel, eu vim ter o Miguel no Rio. A minha cunhada também estava grávida. Então, assim, era a madrinha e tia dela, e que era o xodó. E eu e a Luana, minha cunhada, tivemos neném com 15 dias de diferença, 20 dias de Sim. diferença. E nós duas ficamos na casa da minha sogra. Eu, porque não tinha meu apartamento aqui, e ela, porque queria que a mãe cuidasse. Então, parecia uma maternidade. A minha cunhada num quarto, eu no outro, e a Laura lá meio perdida, né? Querendo a atenção dos avós, da tia, da mãe. E isso aumentou os problemas dela com comida, se ela não queria mais comer, ela chorava para tomar banho, ela chorava para ir para a escola. Ficou aquela coisa que a gente já sabe que a criança, né, ali com os 4 aninhos, ela estava na formação ali, né, da personalidade, tudo, ela teve alguns conflitos, né, principalmente emocionais. Uhum. E isso foi aumentando o meu estresse, aquele puerpério, né? O estresse, ou seja, fomos para Florianópolis de novo sozinhas. Uhum. Aconteceu tudo de novo.
E aí isso só foi piorando, a nossa relação, assim, foi piorando. Assim, hoje é estranho falar isso, porque olhando para trás, né, parece que foi outra vida praticamente. Uhum. E até os 7 anos, né, a nossa relação foi muito difícil, tudo muito cansativo. Ela parou de comer feijão, aí a gente, enfim, nós fomos numa médica e que a médica falou que eu ia matar ela se eu não desse o feijão. Então, assim, eu ficava aquele emocional muito abalado, né, de que eu podia matar a minha filha, assim, foi tudo muito, enfim, a gente não tinha Muito muita consciência do solitário, lado né? psicológico. Hã? Muito solitário, né, Muito também. solitário, eu não tinha isso, eu não tinha uma rede de apoio, né? Uhum. E aí começamos a procurar, ela começou a fazer terapia e eu também. E nisso eu Uhum. já estava com síndrome do pânico, porque ela tinha um problema de dormir. Ela Uhum. só dormia se a gente ficasse do lado dela. Ela Uhum. tinha um terror noturno. Então eu botava ela para dormir, quando eu ia para minha cama, ela estava lá de novo. Assim, eu abri o olho, eu ficava muito assustada, então eu comecei a ficar trêmula, e aí eu desenvolvi síndrome do pânico. Na mesma época, meu pai faleceu. Eu somatizei muitas coisas, e, enfim, foi onde eu fui buscar algo que me ajudasse realmente a entender a Laura. Na verdade, a Uhum. me entender e a entender a ela, né? Porque Uhum. assim, ao mesmo tempo em que eu via, né, que eu estava fazendo o possível, né, que eu achava que eu estava fazendo o possível, eu me sentia também muito falha, né? Uhum. Porque eu tive uma criação repressora, né? Minha mãe batia na gente, né? Né? Dava chinelada, não julgando, né? Eram outros tempos, né? E eu acabei repetindo alguns desses comportamentos que me incomodavam. E aí eu fui buscar, eu falei, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso com ela. Uhum. E aí a gente foi buscar, na verdade, a terapia junto, e eu conheci o Enneagrama. E Foi aí eu aí descobri, então. aí que eu fui fazer para mim, né? Uma tia que me indicou, aquela tia lá do Ceará, que me indicou. Você já ouviu falar no Enneagrama? Eu tinha ouvido falar de uma forma muito superficial, não tinha me identificado. E aí eu fui e falei, não, vou me aprofundar nisso aqui. Eu fiz o primeiro curso, aí, como autoconhecimento, eu falei, nossa, entendi a minha personalidade, entendi a personalidade da Laura e entendi a personalidade do meu marido, Diego. Porque eu via a Laura de um jeito e ele via a Laura de um jeito completamente diferente. Então a gente tinha conflitos. Primeiro, porque ele não ficava muito em casa. Então, Uhum. obviamente, quando o papai chegava, era só alegria, né? E a mamãe estava ali, né? O tempo inteiro era mais difícil. Uhum. Mas tinha isso da personalidade, dele olhar, né? Aquela coisa do todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ele Exato. estava olhando de uma janelinha, eu estava olhando de outra, a Laura de outra, e a gente estava tendo um conflito. E o Miguel ali perdidinho também, olhando de Uhum. outra janela, né? Que ainda tem o Miguel, né? E aí foi isso. Aí eu comecei a fazer primeira etapa, segunda etapa, porque a linha que eu sigo, que eu me identifiquei, tem etapas, né? A gente faz primeiro personalidade, depois instintos e subtipos, e eu fui me aprofundando e gostei. Eu falei, eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. Nesse meio tempo também fiz alguns processos de coach, onde eu decidi fazer o contografia, né? Que eu criei o contografia, eu amava fotografia, amava contar história, e aí teve, né, essa parte do contografia em que eu me senti mais empoderada, né? Porque eu estava muito tempo sem fazer nada. Imagina, eu tinha uma vida independente, né? Trabalhava, tinha meu dinheiro, de repente virei só esposa de jogador que já tem todo aquele estereótipo. Eu não tinha muitas amigas também. E no meio, né? As poucas amigas que eu tive também tive conflitos, assim, porque são pessoas muito diferentes, né? De culturas muito diferentes, que a gente Uhum. lida. Então, você tem Uhum. grandes amigas no mundo do futebol, grandes, mas, assim, poucas e boas, sabe? Uhum. Eu nunca fui muito, assim, isso também fala do meu instinto, né? Não tenho um instinto social muito dominante. Uhum. Então, assim, para mim, tudo é muito... Preciso de uma conexão mais profunda. Uhum. Então, minhas melhores amigas, inclusive, são aí de Florianópolis, Ah, ainda moram aí, e foi isso. Então, assim, eu fiz esse caminho no Enneagrama, né, antes de começar a terapia transpessoal. E a terapia transpessoal veio na pandemia, porque, uhum. assim, o Enneagrama, naquela época, a gente precisava dar cursos presenciais, ainda não tinha muita coisa do Enneagrama online. Como tudo, né? Acho que a Uhum. pandemia veio para transformar isso, né, do presencial para o online. E aí eu estava fazendo a minha formação ainda, né, na pandemia, ainda estava me fazendo, porque é uma formação longa de Enneagrama, tenho aí acho que 7 anos que eu estou estudando, mas
não que a formação tenha 7 anos, mas Uhum. todo o processo, né, de autoconhecimento junto com o Eneagrama, que a gente fala que a gente só consegue levar alguém até onde a gente já foi. Então, assim, a gente precisa caminhar para saber por onde, como guiar, né? O Eneagrama é um mapa que a gente usa para guiar a pessoa. Então, como se Isso fosse que, um guia mesmo. isso que eu ia te perguntar. Para uma pessoa que nunca ouviu falar em eneagrama, como que você explicaria? Porque eu sei, né, que tem os tipos, tá? Porque eu conheço um pouquinho também graças a você, aprendi muito com você. Mas eu queria, se uma pessoa que está chegando aqui agora, que não tem ideia do que é, como que você explicaria para ela o que é o eneagrama e também a terapia transpessoal? Já aproveitar e falar dos dois. Tá. O Eneagrama é um sistema de estudos de personalidade, mas não se encerra aí. A gente conhece ele assim, né, como um sistema de estudo de personalidade, mas ele é muito mais do que isso. A figura do Eneagrama, a gente fala que é um símbolo de tudo e de todas as coisas, porque, na verdade, ele não foi criado para ser um estudo de personalidade, ele foi criado para explicar os fenômenos, os movimentos terrestres, os movimentos dos astros e os movimentos emocionais, né? Os padres do deserto que sistematizaram muita parte do Eneagrama, a gente fala que o Eneagrama não tem um dono, né? Ele foi sendo construído. Então, tem muita sabedoria ali dentro, sabedoria até pitagórica. Então, assim, basicamente, né, ele chega aqui no Ocidente associado à psicologia moderna. Uhum. Então, assim, né, a parte que você procura aí na internet que você conhece é o Eneagrama de personalidades, que às vezes é muito estereotipado, né? Que na verdade só Uhum. é uma figura com 9 pontos, por isso N, né, de 9 e grama de figura, e esses 9 pontos representam 9 tipos de personalidades. E aí parece, né, para quem está de fora, que existem só 9 tipos de personalidades. A gente fala que não, existem 9 tipos de personalidades centrais, 9 tipos de motivações centrais. E aí, por trás dessas motivações, a gente tem os subtipos, que já multiplica, né? O 9 por 3, cada tipo tem 3 subtipos, e aí tem asas, flechas, os caminhos de crescimento, em que você, assim, o ser humano, é impossível reduzir o ser humano a uma figura, a 9 caixas, né? Então, Uhum. assim, por isso que eu não Rotular, gosto. né? Isso, rotular. Aí, quando você procura na internet, tem muito assim, o perfeccionista, ou ajudante, ou positivo, ou pessimista. Então, assim, as pessoas geralmente desconectam disso. E também a minha linha não faz testes, né? Porque existem muitos testes de Eneagrama. E a gente fala que o teste que mais acerta tem 60% de acerto, que é um Uhum. teste, né, elaborado, até bem elaborado, mas são 60% de acerto. Então, assim, a gente entende na minha escola que o autoconhecimento que é capaz de gerar transformação é o autodescoberto. Então, a pessoa precisa querer conhecer sua personalidade. Se você faz um teste, alguém fala o seu número, né? Você vai ser só um número. E você pode até se identificar ali, mas o que você vai fazer com aquilo? A ideia do Eneagrama não é nem você descobrir sua personalidade. A personalidade é 10% do Eneagrama. O resto são 90%, né? São instintos, subtipos, caminhos de crescimento, o caminho da essência. Porque a gente fala que testes para descobrir a personalidade tem vários aí, né? Existem Uhum. vários testes, até pela psicologia, testes sérios de personalidade, mas testes que falam de virtudes e essências é raro. Então, Uhum. assim, são raros. E o Enneagrama não é um teste, mas é uma sabedoria. Eu falo que não é nem ferramenta, a gente que usa o Enneagrama como uma ferramenta, e não é uma sabedoria que inclui muitas ferramentas ali dentro. Eu falo que é uma Uhum. caixa de ferramentas. E eu gosto muito da analogia do castelo redondo, né? Que nós somos um castelo redondo com 9 quartas. Em determinado momento da vida, a gente escolhe, por segurança ou por proteção, viver dentro de um daqueles quartos. A gente pode transitar pelo castelo inteiro, mas a gente escolhe ficar dentro de um quartinho. E a gente passa a ver o mundo através de uma única janelinha. Então, como o castelo é redondo, enquanto uma pessoa está vendo o mar, a outra pode estar vendo a montanha. E isso gera muito conflito de relacionamento, de comunicação, que era o meu caso lá com a Laura, com o Uhum. Diego, né? Então, assim, isso, nossa, eu falo que o Enneagrama salvou realmente meu casamento, salvou meu relacionamento com meus filhos. Então, assim, primeiro para eu saber da onde que eu estava olhando, eu falava, nossa, realmente, eu estou vendo daqui e ela não está vendo isso, né? E depois olhar para ela. Então, a gente fala que o Enneagrama, além de tudo, também é um instrumento de compaixão. É você ter compaixão por si mesmo, parar de se culpar. Eu me culpava muito pelos erros que eu cometi. E
parar de culpar o outro, tá, né? Botar a culpa no outro, né? Ou, né? Enfim, entender que o outro também tem uma história. A gente tem uma história e a pessoa tem outra. E a Uhum, terapia transpessoal, ela é aquela, a psicologia, na verdade, é uma formação em psicologia transpessoal, é uma pós-graduação. uhum, Eu fiz porque, assim, na verdade, eu queria fazer psicologia. Só que na uhum, época da pandemia, a psicologia até tinha alguns cursos online, mas não, o conselho não recomenda, né, a uhum. psicologia online. E aí eu demorei a encontrar uma faculdade para fazer a formação em psicologia e surgiu a oportunidade de eu fazer a pós-graduação em psicologia transpessoal. E aí eu comecei a fazer, fiz, né, 2 anos aí de pós-graduação no método da doutora Vera Saldanha, que é a Uhum. abordagem integrativa transpessoal, que tem um passo a passo para você levar a pessoa desde o reconhecimento de um problema até a integração, onde ela vai usar aquela sabedoria, aquela consciência que ela adquiriu durante a terapia para fazer algo com aquilo, né? Que não adianta também sair e não integrar. Né? A gente, né, trabalha muito isso. E é uma metodologia mesmo, assim, de 7 passos, 7 etapas. Então, assim, é muito legal a terapia transpessoal, porque a psicologia, hoje eu faço psicologia, entrei na faculdade, sou Uhum. estudante de psicologia, mas por quê? Da minha personalidade, é como se eu nunca parasse de estudar, eu gosto muito do conhecimento, e assim, parece que eu sempre preciso de algo mais, isso eu também preciso me controlar, porque senão eu fico só no conhecimento, a gente já Doida conversa muito dos sobre isso, cursos, né? né? Só Eu os te cursos, e entendo. esqueço da prática, né? A gente tem muito isso, né? A gente conhece muita Uhum. gente assim. Então, a psicologia transpessoal é isso. A psicologia tradicional, ela vai até um ponto. O transpessoal, ele inclui a espiritualidade, inclui os estados alterados de consciência. Então, a gente estuda sonhos, a gente estuda as mandalas, né? O que significa. A gente estuda até meditação, né? Os estados alterados de consciência, arrebatamento. Por que você vai, às vezes, numa igreja e tem uma sensação tão boa de um encontro? Isso, às vezes, é um arrebatamento, é um estado alterado de consciência. Como trazer isso para a sua vida? Então, a gente olha para a saúde. Né? A psicologia transpessoal é cuidar do que é bom em quem não está bem. É uma Olha, que frase que eu gosto legal. muito, que é do Jean-Yves Leloup, e ele Hum, fala isso, né? Preciso cuidar do que é bom em quem não está bem. hum. Então é isso, a transpessoal olha para essa saúde, para o lado bom, para o lado positivo da pessoa e usa isso a favor, a espiritualidade a favor da psicologia. Uhum. E agora eu estou fazendo psicologia porque eu preciso desse complemento, né? E assim, com certeza, né? Sempre enriquece muito. E me conta uma coisa, como que uma Halila entrou na tua vida? E uma Halila, né? A gente se formou com a mesma professora, né? Denise Mascarenhas, né? No Instituto Mahalila, que eu gosto muito, né? Admiro muito o trabalho da Denise. E o Mahalila, né? Ele tem essa parte da aromaterapia, que eu mais uso. Eu fui atraída, na verdade, por uma Mahalila por causa da aromaterapia, porque o kit Mahalila foi lançado num congresso internacional, né? Em 2018, que eu estava lá, e a primeira vez que eu vi o Mahalila, me apaixonei. E ele tem essa parte da aromaterapia e tem também a parte do enneagrama, né? Então, na formação a gente aprende um pouquinho, mas eu viajei, assim, tipo, na parte do enneagrama não me aprofundei, né? Fiquei só lá na aromaterapia e no Mahalila, que é o jogo do autoconhecimento, né? Para quem não conhece, que já é muito rico. Mas eu queria saber como que o Mahalila chegou para você, né? E como essa associação do Mahalila com o enneagrama. Então, duas coisas me chamaram a atenção no Mahalila. Na verdade, foi assim, essas coisas que às vezes aparecem como um oráculo, né, no Instagram. Acho que foi eu vi uma conhecida falando do Mahalila e eu fui ver, eu achei interessante, eu nem sabia, na verdade, meu primeiro contato com o Mahalila não foi pela Denise, foi pelo Nixon, se eu não me engano, e depois eu comprei um jogo na internet qualquer não, né? Um jogo na internet, não comprei curso, eu comprei só o jogo, Hum, e achei aquilo interessante de ter 9 casas, né? Assim, em uhum, cada plano. Eu falei, uhum, nossa, tem alguma coisa aí. 9, né? É o Eneagrama. E eu não sabia que já existia alguém que tinha associado o Eneagrama a Mahalila. Então eu comecei a tentar associar aquilo ali sozinha. uhum, Eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa aqui do Eneagrama. E conforme vai subindo, né? Tem como se fossem os chakras, né? E tem o transpessoal. E uhum, aí eu falei, nossa, isso aqui é para mim. Parece que o Mahalila resume tudo que eu fiz já a minha vida inteira.
E eu também fiz um curso de contoterapia, sou contoterapeuta aí em Florianópolis, inclusive, né? No Instituto Raízes hoje, que era o IP Roxo, e eu sou contoterapeuta. E aí foi onde eu comecei a buscar, eu acho que eu coloquei no Google. Na verdade, eu vi uma amiga que tinha feito o curso com a Denise, e ela falou alguma coisa sobre Eneagrama, aquilo me chamou a atenção. Aí eu botei Mahalila e Eneagrama no Google e veio a Denise. Aí eu vi que era uma formação, estava aberta, eu falei, eu preciso fazer. E a Denise, ela também fala que ela é contoterapeuta, ela tem uma coisa dos contos, das histórias, não é contoterapeuta que ela usa, ela fala, no xamanismo, parece que a medicina dela tem alguma coisa a ver com os contos, eu não sei exatamente, posso estar confundindo, tá? Uhum. Porque essa minha amiga que eu vi, uma Halila, ela tem essa medicina das histórias. A Que medicina bacana. dela ser contadora de histórias. Então, assim, ela não tem a formação em contoterapia, mas tem essa medicina xamânica. Uhum. Eu acho que foi isso. Aí a Denise tem o xamanismo também, ela tem uma Uhum. conexão com o xamanismo. Então eu falei, nossa, tem alguma coisa aí para mim, eu fui fazer. Entrei na turma 9, Oh, meu Deus. tudo conectado. E aí conversei com a Denise, falei, né, que eu era especialista em Enneagrama, já tinha feito a minha formação, e ela me convidou para uma conversa, foi super legal. E ela, inclusive, mudou uma das cobras lá, a partir da nossa conversa, que, né, como eu já tinha feito essa Você já estava... conexão, Uhum. e ela não tem a formação, assim, em Enneagrama, ela mesma fala, né? Ela me convidou, inclusive, para fazer um curso dentro da plataforma, a gente está conversando sobre isso já há algum tempo, mas ela fez essa mudança de uma das cobras, que, assim, através das nossas percepções, a minha unida com a dela, Uhum. ela entendeu que uma cobra realmente estava trocada de lugar. Uhum. E aí achei muito legal essa abertura dela, né, essa humildade, uma pessoa, né, que já está ali, né, ela entende muito do Mahalila, ela é praticamente a criadora daquele jogo, daquela Uhum. metodologia. Eu achei muito legal essa humildade dela me ouvir, né? É. Então, assim, o Mahalila, para mim, ele une muito, né? Como você se perguntou, o que tem a ver o Mahalila com o Enneagrama? São sabedorias diferentes, como a aromaterapia e o Mahalila. Mas eu acho que o Mahalila, ele é um jogo que qualquer sabedoria que você tenha, você consegue colocar ali, Uhum. né? Então, É. assim, quanto mais sabedoria você tem, né, conhecimento de outras técnicas, constelação familiar, né, tudo tá ali naquele jogo. A própria psicologia, a própria Denise fala que é como se fosse uma gestalt terapia, né, ali o jogo. Então, assim, eu sou fã, eu até estava conversando com você, né, eu uso até pouco perto do que ele proporciona, porque você não sai do Mahalila com uma consciência com a mesma consciência, você sempre sai com uma consciência nova, Exato. né? E aí é isso, assim, o Eneagrama, ele ajuda a você entender, mas assim, você não precisa conhecer de Eneagrama para conhecer o Mahalila. O Uhum. fato de eu conhecer o Eneagrama me dá algumas pistas, mas não é determinante, porque É. assim, não quer dizer assim, caiu na cobra que tem a inveja, então você é o tipo tal. Não, você Uhum. está naquele. É como se você estivesse. Tá num quartinho daquele do castelo, talvez Uhum. pode ser diferente do seu. Então, assim, o Enneagrama não está incluso no Mahalila. Assim, quando eu faço Uhum. Mahalila, a pessoa não vai sair sabendo sua Uhum. personalidade, Uhum. né? Mas ela pode ter pistas, Uhum. cada vez mais pistas de como ela funciona, de por que ela cai naquela mesma cobra, naquele buraco que a gente, né? Que a gente está Sim. sempre caindo ali no Mahalila, tem as cobras, né? Que É, você cai. e esse fio, né, do autoconhecimento, eu costumo sempre dizer, né, que o autoconhecimento é um processo sem fim e sem volta. Então, acho que tudo isso, né, que você está trazendo, terapia multidimensional, depois você vai me dizendo se faltou alguma coisa, mas é terapia transpessoal, é a contografia, terapia multidimensional, né, o enneagrama, uma Mahalila, tudo isso para mim eu vejo, né, é autoconhecimento. Então eu acho que são várias, como você disse, né? Eu adoro essa analogia ali do castelo, porque é muito isso. E que a gente tá, cada um tá dentro de um quartinho, então cada um tem uma vista, né? E às vezes os conflitos acontecem justamente por isso, porque eu acho que aquela minha vista é a verdade e é aquilo que tá certo. E eu vou brigar, mas eu tô vendo o mar. Você fala, mas eu tô vendo a floresta, sim, porque a gente de repente está em opostos, né? E a gente poder reconhecer isso, não, opa, peraí, eu tô vendo o mar, é verdade, mas é porque eu tô aqui nessa janelinha, né? Quem tá do lado talvez não esteja vendo. E se eu tivesse a humildade, né, de parar para ouvir o outro, né? Então, por isso que eu vejo que o autoconhecimento ele é muito importante em tudo, né, nos nossos relacionamentos. E isso que você falou sobre a consciência, eu também vejo muito isso, né? Não tem como você sair do jogo, do Mahalila, com a mesma consciência que você entrou.
E aí, uma vez que você toma consciência das coisas, eu falo, uma vez que você viu, não tem como desver. Aí, aí são outros, por isso que eu falo, o jogo não termina ali, né, naquele momento do atendimento. O jogo continua reverberando nas nossas vidas, né, para a gente ver o que que a gente vai fazer com aquilo que a gente tomou consciência, né? E por isso que eu acho tão legal o teu trabalho, Fê, porque assim, você tem outras ferramentas ou outras sabedorias também, né? É como se fosse uma caixinha, né, de ferramentas. Isso. Então a gente pode, você pode ajudar quem está chegando até você, ainda mais agora fazendo, né, se graduando em psicologia. Então você tem muitas formas, né, de ajudar a pessoa nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento dela, né? Então é muito incrível. E eu queria que você falasse um pouquinho como que funcionam os teus atendimentos e também, se você já quiser falar, onde que as pessoas te encontram, né? Quem quiser chegar até você, conhecer um pouquinho mais disso que você oferece, como que elas te acham? Tá. Eu lembrei, você falando do autoconhecimento, eu lembrei que o meu mentor, o padre Domingos Cunha, ele é um padre, né? Mas é o padre que eu falo, ele fala quase nada de religião, ele fala muito de espiritualidade. E ele fala que o autoconhecimento é um processo que dura no mínimo, a vida inteira. E é isso, né? Perfeito! É A isso! gente não, a gente não para realmente de conhecer e assim, tem que querer entrar, né? Tem que querer entrar. Porque assim, muitas pessoas às vezes acham aí, a gente fala que a gente está numa época de fast food, de autoconhecimento. Então, às vezes você quer uma coisa pronta, você, eu não quero pensar, eu quero pronto, quero pronto, né? E ok, às vezes você quer algo realmente pronto. Igual outro dia eu precisei de uma personal organizer, aí me indicaram uma que vem e você se conscientiza de tudo que você precisa doar. Eu falei, não quero isso, eu não quero. Eu Eu quero que quero ela arrume. agora. É, Sim, para esse eu quero momento. contratar alguém para organizar meu armário. Naquele momento eu não queria a consciência do que eu precisava doar, porque isso eu fiz muito isso durante a minha vida, porque a gente tinha que mudar em uma semana de cidade. Então a gente estava num lugar, quando foi aqui no Rio, foi assim, eu dei tudo. Então todo lugar que eu passava tinha muita dor nesse desapego. Eu fiquei muito tempo odiando a palavra desapego. Tem uma outra uma outra palavra também que falava, não era descarte, não. Uma palavra que estava muito na moda na época, que eu tinha, sabe, até me arrepiava quando eu ouvia, porque era isso, eu desapegava sem querer desapegar. Eu não Uhum, queria doar os brinquedos dos meus filhos, mas eu não podia levar. Então, assim, eu tinha muita dor nisso. Então, em relação ao personal organizer, né? Ou uhum, mudando completamente de assunto, uhum. eu queria alguém Não. para organizar meu armário. Então, assim, a gente tem momentos. Então, de repente, tem gente que está no momento de organizar o armário. E Uhum. tem gente que está no momento de entrar, né, em si mesmo e buscar. Peraí, por que eu tenho tanta coisa? O que é isso aqui? Que golpe é essa que está aqui, né? Então, nossas emoções são como arrumar armários mesmo, né? A gente olhar, abrir cada gavetinha, ver por que a gente guarda tanto entulho ali, o que é aquilo ali Uhum. que está esquecido ali desde a sua infância. Então, é sobre isso. E hoje em dia as pessoas, muitas pessoas querem, né? Eu quero que só que você resolva, me diz qual é a minha personalidade. Uhum. E isso assim eu não faço. Né? Então, Uhum. já entrando no que eu faço, eu tenho um serviço que é entrevista com o Enneagrama, né? Mas então, assim, a pessoa não sai sabendo sua personalidade, mas ela tem consciência, é uma sequência de perguntas em que a pessoa vai ter uma consciência sobre a sua personalidade. No final, eu dou até algumas possibilidades, olha, eu vi isso, mas pode acontecer de realmente a pessoa estar tão inconsciente que a gente não conseguir nem entender qual é exatamente a motivação por trás daqueles comportamentos. Porque é Uhum. isso. Não existe, como eu disse, não existe teste de Eneagrama, porque o teste fala de um comportamento. E o Uhum. Eneagrama, que eu acredito, fala da motivação por trás do seu comportamento. Então, existem personalidades que fazem a mesma coisa, mas com motivações completamente diferentes. Então, eu não posso Nossa, que afirmar para a interessante. pessoa qual é a personalidade dela. Igual muita gente fala assim, porque a princesa Diana é tipo tal, porque Mahatma Gandhi é tipo tal. Quem disse? E se ele tiver na essência? E se ela tiver na essência? Madre Teresa, eles com certeza não estão na personalidade. Eles já Uhum. estão num caminho, estavam, né? Ou Uhum. estavam num caminho de essência. Então você não tem como afirmar a personalidade de ninguém, porque você não sabe se a pessoa está em estresse, o que ela está querendo mostrar ali, se ela está né, em segurança, em estresse, a gente tem muito isso. Então, o que eu faço? Eu ofereço entrevista com o Enneagrama, que é Uhum. uma sessão única, Uhum. ofereço uma Halila, que também é uma sessão única, e Uhum. ofereço a terapia transpessoal, que é um pacote, não Uhum. inclui o Enneagrama, mas a minha sabedoria do Enneagrama Ajuda. ajuda
nesse processo das sessões. E também a contoterapia está tudo incluso aí, porque eu trabalho, eu gosto muito dos contos. Então, só aqui eu já lembrei de várias histórias que eu gostaria de contar. Mas se deixar, eu fico contando historinhas, tá? A Nath sabe que eu adoro uma história. Então, a contoterapia está dentro do curso de Eneagrama. Eu tenho um curso que eu abro vaga de vez em quando. Agora, em maio, eu vou abrir uma turma, e é a primeira etapa, que é com Eneagrama à luz da contoterapia e da terapia transpessoal. Esse é um curso que são 4 dias, de 3 horas cada dia. Então, são 12 horas de curso. Geralmente, eu gosto de fazer ele corrido, porque acho que se mudar, né, de semana, ou tem gente que, mas eu quero fazer uma vez por semana. Aí é melhor você fazer individual. O curso, ele é corrido mesmo, para você dar aquele choque de realidade Intensivão. intensivão. E funciona muito bem. É claro que nessa vida corrida é difícil a pessoa ter 3 horas por dia, né, para estar numa semana. Mas eu digo, não, você nem sente. Quem vem fala, uau, é a melhor coisa, porque assim, é como se você tirasse um peso das costas naquela semana. Então, assim, eu falo que, não sou eu que falo, tá? As pessoas que falam que o Eneagrama serve por 2 anos de terapia. Porque se não é que né, não é contra a terapia, até porque eu vou ser uma psicóloga em breve, mas é porque você tem uma consciência que vai te ajudar muito na sua terapia. Então, são 2 anos que você aí economiza, né, e dá um salto de consciência, né? Que você não precise mais fazer terapia por 2 anos, pelo contrário, você vai acelerar seus processos, as suas sessões, porque você vai saber por que você está fazendo aquilo, por que você está repetindo alguns padrões, você vê a motivação e você fala, nossa, não é que é isso mesmo? E quando eu estou em estresse, eu faço isso, e quando eu estou em segurança, eu faço isso. Então, isso é muito legal. E tudo de uma forma muito lúdica, né? Porque eu tenho um conto para cada tipo do Eneagrama. Então, assim, você sai do racional e vai para o emocional um pouco, né? Então, você não fica assim, eu não sou essa aí, não. Quando você olha aquela história, você pensa, será? É mais ou menos isso. Ai, E muito a bom. contografia assim, é mais um álbum. Eu me especializei em álbuns póstumos, né? Então, assim, eu faço muito álbuns ou de pessoas que estão no final da vida, vó, avô, ou, né, por alguma situação, a gente já conversou até, né, sobre isso. E ou álbuns realmente de pessoas que já se foram, para você deixar guardada a história daquela pessoa, como foi a história daquela pessoa. Então, eu não faço assim, álbum do aniversário do meu filho de 1 aninho. Já fiz, mas hoje eu não faço. E faço, às vezes, assim, contando história de relacionamentos, né? Relacionamentos que têm uma história. Eu faço também, conto histórias de amor. Mas tudo assim, o contografia que eu falo, eu não, ele não é exatamente ainda um produto muito elaborado. Ele é um produto muito mais intuitivo, né? Eu falo, você me conta a história do que foi, eu te digo a história do que será. Então, a pessoa vem para mim, me conta, e eu vejo se dá para contar alguma história, se eu, né, como seria. Até porque eu preciso de fotos. E assim, as fotos, as pessoas querem me mandar fotos posadas. E o fotografia não. Fotografia são fotos que falam, né? Não é foto posada. São fotos que muitas vezes eu até roubo aí do Instagram da pessoa. Então é uma coisa assim meio intuitiva. Eu não chega a ser um produto, eu faço muito raramente. Quando eu sinto no meu coração, abro vagas de vez em quando. Mas E aí são 3 perfis, né, que você tem, então, no Instagram, né? Porque para te achar, porque é tanta coisa, né, que não cabe num lugar só. Fala para nós quais são, o que então. engloba tudo mesmo é o meu perfil pessoal, que é o Fê Azeredo, @Fê Tá, Azeredo. tá. Ali eu falo da vida, porque eu vivo o Enneagrama. Então, eu vejo o Enneagrama no Big Brother, eu vejo o Enneagrama numa novela, no filme, eu falo ali como eu vivo, como eu sinto, né, em alguma coisa que aconteceu, eu vivo o Enneagrama. O Contografia, às vezes eu falo ali também, mas ele tem uma página, @Contografia, que está super desatualizada, porque eu fiquei muito tempo aí deixando esse produto, Mas dá né, para ver maturar. já, né? Um pouquinho do que você já fez, tem lá no @fotografia. Dá para ver. E agora eu tenho o Fernanda Azeredo DH, de Desenvolvimento Humano, que eu estou tentando dar um direcionamento mais para empresas, né? Porque eu dou curso em empresas, treinamento de liderança. Então, hoje a gente precisa realmente humanizar mais as empresas e eu estou ali começando, essa é uma página que eu comecei agora, porque fica mais
mais claro focado ali ali, o né? eneagrama, né? O outro Uhum, eneagrama está mais fluido na minha vida, né? Então é como eu uhum, vivo o eneagrama. E o Fernando Azeredo DH está mais direcionado para o eneagrama, mas ainda estou começando também. Onde tem uhum. tudo é no Fê Azeredo, arroba Tá Fê Azeredo. bom. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, então, para quem quiser achar, Fê. E eu agradeço pela aula, né, Fê? Porque você é sempre assim, conversar com você sempre, a gente sempre ganha, né? Entende mais das coisas, consegue ver, né? Dá para ver também essa paixão que você fala, né, do Eneagrama. Eu que já te conheço um pouquinho mais, então a gente sente isso, né? Então, para quem, né, nunca ouviu falar, quer conhecer um pouco mais, dá uma olhadinha ali, então, no perfil da Fê para conhecer e também, né? Eu sempre falo, se quiserem deixar alguma pergunta aqui, a gente também pode responder depois e entrar em contato, né? Entrar em contato pelas redes, que é o caminho mais fácil, né? De achar. E quero te agradecer. Agradecer Eu que muito, né, pelo agradeço. teu tempo, pela, né, tua doação aqui de conhecimento. É sempre muito rico te ouvir. Ai, obrigada, né? Eu também, é sempre muito rico estar com você. Como eu falei, você é uma inspiração para mim. Quando eu fui fazer uma Mahalila, eu mandei mensagem, falei, a Nath sabe de Mahalila, eu fui lá toda sem graça, com medo de você não responder, e você sempre muito generosa, me explicou como era. Então, assim, muito legal estar aqui nesse projeto com você. Sou sua É... fã. Ah! Obrigada. Isso não estava combinado, hein? Mas eu agradeço. E eu penso assim, né, Fê, que quanto mais pessoas se autoconhecerem, eu acredito de verdade nisso, né, que a gente vai ter melhores relações entre as pessoas, né? E quanto melhores relações a gente tiver, melhor vai ser o mundo. Então, eu vejo que é muito importante a gente se conhecer. Como você falou, poxa, olha só, o eneagrama, né? Salvou ali teu casamento. Às vezes é uma discussão que a gente está tendo, porque eu estou lá presa naquela minha visão. Eu estou vendo isso, mas é isso, sim, é isso, mas também é o do outro, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra. E se a gente tem consciência disso, ajuda muito para tudo, né, gente, para a vida. Então, é maravilhoso a gente poder olhar isso, e é sempre, pelo que eu vejo, né, pela minha história, pelas histórias que eu ouço, é sempre assim, né? É uma motivação, é algo que aconteceu com a gente, e daí a aromaterapia comigo foi a mesma coisa. Eu busquei aromaterapia para mim, aí depois que eu comecei a atender os outros, né? O Mahariva também, para mim, eu comecei a buscar para mim. E eu falei, meu Deus, ele me dava tanto tapa na cara aquele jogo. Eu falei, gente do céu, e agora cai tantas vezes na flecha, né? Da inveja ali, ai, comparação. E aí a gente vai se olhando e vai se acolhendo, né? Então, acho que esse autoacolhimento, esse autoconhecimento, eles têm que andar juntos ali, como você falou, né? Tirar um pouco dessa culpa. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue se acolher. Então, parabéns por todo esse teu trabalho, riquíssimo e muito bom. Então, quem tiver Obrigada, dúvida, se alguém Lu. tiver dúvida, pode escrever para a gente e ali, arroba Fé Azeredo, então. Tá bom? Obrigada, estou à disposição. Beijo, Obrigada, foi um beijo. prazer. Tchau.